Bom dia, pessoal. Começa agora mais um Morning Call. Estamos aqui hoje com o Vladimir Karamasky, ele que é estrategista-chefe da Latam CA Indosuez. Tudo bem, Vladimir? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom, acho que não tem como a gente começar de outra maneira, né? Ontem o IBGE divulgou o resultado do PIB de 2019. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou dizendo que estava surpreso com a surpresa dos jornalistas. Mas o que a gente pode falar a respeito desse resultado de 1,1%? Era de fato esperado ou o mercado também se surpreendeu, assim como os jornalistas? Não, acho que o esperado pelo mercado, se a gente for olhar aí as medidas de consenso e tal, era nesse momento é, ao redor disso aí mesmo, 1,1%, né? O que há é uma grande decepção se a gente for lembrar das expectativas que haviam no começo do ano, né? O resultado é fraco, não tem como negar isso, é decepcionante, é bastante do nível de ocupação que havia antes da crise, né? O Brasil segue aí com uma ociosidade bem elevada e sem engatar uma recuperação que promova uma melhora maior no emprego e na renda, né? Houve alguns aspectos nos dados divulgados pelo IBGE que são mais positivos, né? Por exemplo, houve aí um crescimento dos investimentos, e isso não deixa de ser positivo. Mas, no geral, eu acho que foi um resultado que ressalta as dificuldades da economia brasileira e a necessidade de avanços aí, especialmente em reformas que aumentem o crescimento da produtividade, né? Também é preocupante assim, o fato da economia estar frágil em um momento em que, a essa altura, já se espera uma desaceleração global por conta dos efeitos do coronavírus, né? Não é à toa que os bancos centrais todos estão aí sinalizando ou realizando cortes de juros, né? É líquido e certo que, independente do que aconteça com a epidemia daqui para frente, já houve um dano para a economia global considerável e que vai, obviamente, nos afetar também ao longo desse ano, né? Então, acho que foi realmente um resultado fraco, embora a essa altura já esperado, né? Você falou sobre o crescimento dos investimentos, né? Esses investimentos vindo aí do setor privado. Será que a gente pode esperar que o setor público, com a reforma da Previdência, talvez nesse ano de 2020, tenha um pouquinho mais de espaço para investir? Ou a gente deve continuar vendo esses investimentos vindo do setor privado? Não há muito espaço fiscal para incremento de investimentos, uma vez que o Brasil ainda está enfrentando um problema de crescimento meio que quase vegetativo, né, quase independente de qualquer decisão do governo, nos seus gastos obrigatórios, né? Como a gente tem a regra do teto, enquanto esse problema não for revertido, é improvável que investimentos públicos possam ter um desempenho muito melhor do que já tiveram, né? Então, acho que a gente continua na dependência aí do setor privado, realmente, e não tem muito como fugir disso, a não ser se fosse mexer na regra do teto, e aí geraria uma série de outros problemas, e não creio que seja uma boa medida nesse momento, né? Você falou também sobre corte de taxas de juros mundo afora aí, né? Essa semana o Fed cortou a taxa de juros americana também. Dentro desse nosso cenário de um crescimento lento, será que a gente pode esperar aqui no Brasil um corte de juros também aí num horizonte próximo? De novo? É bastante provável. O Banco Central, anteontem, soltou uma nota em que deixou mais ou menos claro que eles vão retomar os cortes, né? A questão aí é assim, o quanto de espaço a gente ainda tem, por mais que a impressão generalizada seja de que essa crise vai ter efeitos deflacionários, né, ou desinflacionários, porque a atividade econômica vai cair, preços de commodities
estão em baixa e tal, a gente também tem observado uma pressão no câmbio aí quase que contínua, né, e que, inclusive, voltou a se manifestar depois dessa nota do Banco Central. Eu acho que eles têm que ter uma certa cautela, porque essa alta do câmbio, por exemplo, está relacionada em parte com alguma volta aí do risco Brasil, né? Ele voltou a subir um pouco ao longo dessa turbulência no mercado, né? Então, isso tudo reduz um pouco o espaço para o Banco Central fazer um movimento de corte com tranquilidade. Por enquanto, assim, acho que o câmbio no nível que está não chega ainda a incomodar do ponto de vista da inflação e, portanto, eles podem fazer alguma coisa, né? Mas eu não esperaria cortes muito grandes, não. A princípio, o nosso cenário base, depois da sinalização do Banco Central, seriam mais 2 cortes de 0,25 na taxa Selic, tá? Nas próximas reuniões. Isso deve ser calibrado ainda também com os efeitos do coronavírus, né? Já tem aí digamos, um dano causado por conta da epidemia. Você acha que esse dano ainda pode aumentar? Isso ainda pode refletir também nessa questão da taxa de juros, enfim, outras questões aqui do nosso mercado interno? Ou você acha que já estamos caminhando para uma estabilidade do que essa doença pode representar? Eu não tenho muita dúvida de que a gente ainda não viu o pior, tanto do ponto de vista da epidemia, quanto do ponto de vista dos seus impactos na economia real, né? Nesse momento temos surtos, um surto grande na Itália, e surtos surgindo, né, com transmissão local do vírus em países importantes na Europa, como França, Alemanha, entre outros, e também nos Estados Unidos, especialmente na costa oeste, né? O problema desse vírus é que, embora a China tenha demonstrado que é possível controlá-lo, o controle da epidemia requer distanciamento social, políticas públicas e reação da sociedade que evite aglomerações, e esse tipo de coisa tem um impacto econômico muito forte, especialmente no setor de serviços, né? Talvez a gente não veja no Ocidente situações tão graves quanto na China, é provável que não, né, que levem, por exemplo, a muita disrupção no setor industrial. Agora, ao menos no setor de serviços, hotelaria, viagens, bares, restaurantes, serviços pessoais, eu acho que todos esses setores na Europa e nos Estados Unidos ainda vão passar por dificuldades por conta da reação dos governos e da sociedade à epidemia, né? Então, a minha impressão é que o dano econômico ainda é crescente nesse momento, assim como a própria epidemia nesses países, né? Não vai ser, obviamente, o fim do mundo, nem nada disso, mas do ponto de vista da atividade econômica, o vírus coloca todos os países numa situação muito difícil. E é pouco provável, na minha opinião, que política monetária, por exemplo, possa resolver esse problema, pelo menos, certamente não no curto prazo, né? De pouco adianta a taxa de juros estar baixa, se os consumidores estão retraídos, se as empresas estão enfrentando uma enorme queda no seu faturamento, e se a atividade econômica, de uma forma geral, na economia real, está sendo drasticamente afetada por algo que independe da ação dos bancos centrais, né? Então, acho que as próximas semanas, apesar da reação positiva dos mercados diante das ações aí dos bancos centrais, eu acho que nas próximas semanas a gente deve esperar aí muita volatilidade, porque a história, ao que tudo indica, ainda está longe de terminar. O ministro Paulo Guedes minimizou os efeitos da crise aqui no Brasil, dizendo que mesmo com a epidemia na China, os chineses vão continuar comprando commodities, vão continuar precisando se alimentar. Ele está sendo otimista? Eu acho que nessa área de commodities agrícolas, aí eu acho que não. É bastante provável que a gente veja aí uma retomada das compras por parte da China, talvez até incrementadas pelo fato de que o governo chinês está adotando uma série de medidas
para reforçar o controle fitossanitário aí da produção de proteína animal e tal. Houve, entre outras, né, a proibição do comércio de animais selvagens e tal, mas também ele deve apertar um pouco as regras e o controle sobre pequenos produtores, mesmo de proteína animal mais tradicional, né? Isso deve levar não só a alguma redução na produção local da China, mas também a práticas mais intensivas, né? No, no, na produção dessa proteína, né? O que tende a levar a um aumento, por exemplo, na demanda por grãos, por soja e tal. Agora, por outro lado, eu acredito que a expectativa de uma recuperação em V, né, assim, muito rápida da economia chinesa, talvez seja excessivamente otimista. Isso tende a atrasar, provavelmente, um pouco a normalização para outros setores, como, por exemplo, o minério de ferro e tal. Eu não estou muito confiante de que a gente vai ver um movimento de reestocagem muito forte e tal, porque a retomada da atividade na China ela vai ter que ser gradual até pelo fato de que o vírus ainda circula por lá, né? Então, nesse sentido, talvez a gente não veja aí uma recuperação similar a outros choques que a economia chinesa viveu no passado. Tá certo, então, Vladimir, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos, viu? Obrigado, Juliana. Bom dia.